a etimologia das palavras e pesquisando a etimologia da palavra lenda. Lenda é uma história antiga que vai passando de geração em geração. Não sabemos o que é real quando se trata de uma lenda, pois ela geralmente era contada para explicar acontecimentos das quais pessoas não sabiam a causa. No Brasil, as lendas são resultado do contato entre culturas indígenas, africanas e europeias que se encontram no início da colonização. A nossa história era contada oralmente, antigamente. Não existiam os livros. E essa história que era contada oralmente passou a ser chamada de lenda, porque não haviam registros. A ciência não aceita sem prova, né? Mas, vamos lá. Segundo o dicionário Hauais de Lisboa, a palavra lenda vem do latim medieval legenda, no sentido de história de vida de santo. Eu traduziria aqui como uma história de uma pessoa com uma alta espiritualidade, de grandes feitos. Na língua portuguesa, a primeira vez que apareceu lenda, ela apareceu grafada com 2 Es, foi no século XIII. Depois ela foi grafada com M, e a lenda, como a gente já conhece, escrita com N, ela veio no século XV. Aí eles transcrevem aqui, nesse site que é sobre etimologia, o que é a palavra lenda. Mesmo que legenda, narrativa de caráter maravilhoso, em que um fato histórico, centralizado em torno de algum herói popular, revolucionário, santo, guerreiro, se amplifica e se transforma sob efeito de evocação poética ou imaginação popular. Narrativa ou crendice acerca de seres maravilhosos, encantatórios, de origem humana ou não, existente no imaginário popular, que frequentemente explicam fenômenos da natureza. Por exemplo, a lenda da cobra d'água. Por extensão, tradição popular, uma cultura com raízes na lenda e não na ciência. Por extensão, mito popular de origem recente, em torno desse hábil político, criou-se uma lenda que ele soube explorar muito bem. Qual é os meios que a palavra lenda é utilizada? Porém, a palavra lenda ela não teve esse mesmo significado sempre. Né? Do latim legenda significava coisa que há de se ler, que há de ser conhecida. Os santos foram chamados de lendas porque se haviam de ler as suas lições das matinas nos refeitórios das comunidades. No corpus de português, que reúne todas as informações da língua portuguesa, até o século XVIII, era precisamente quase sempre a vida de santos que se referia à lenda. Aqui santos, você pode botar guerreiros também, né? Nas suas várias grafias. Os primeiros exemplos começam logo no século XIII, e ele dá um exemplo. Depois que Frei Tomás de Cebrano, demandada de equestre ministro-geral, cerca de aquelas coisas que pertenciam à regra, compilou o primeiro tratado da lenda de São Francisco. E aqui também dá mais outro exemplo. Depois, na Crônica Geral da Espanha, ele dá um outro exemplo, onde o livro traz um fato real, que é a lenda dos mouros, né? É um fato real, e estão trazendo aqui o significado de lenda como um fato real também. Rei de Portugal, o primeiro do nome e segundo parte de sua lenda. Então, até o princípio do século XIX, fica-se com a ideia que o escritor toma a lenda como verdadeira. A partir desse século XIX, é que se encontram os primeiros escritores que encaram lenda como nós acreditamos que seja hoje. Ou seja, que são narrativas não verídicas. E aí ele vai falando aqui de outros exemplos, né?
onde a palavra lenda, lá no século XIX, ali no final do ano de 1800, século XIX, vai tomando o caráter de uma coisa fantasiosa, de uma mentira. Aqui no final uma autoexplicação, que na verdade é legenda, coisa que deve ser lida, mesmo na verdade conhecida, na verdade eu acho que seria melhor, porque às vezes antigamente não dava para ler, né? O mesmo mecanismo gramatical se encontra na palavra agenda, de legenda, coisa que deve ser feita. Então aqui só eu traduziria aqui coisa que deve ser conhecida, e aqui agenda como coisa que deve ser feita. Mas o importante aqui é que a gente tenha em mente é que no século XIX houve a mudança de sentido da palavra lenda. Tá? Aí estudem o século XIX, o que aconteceu, estudem a história da imprensa, a história da educação, e vocês vão ver que no Iluminismo, que foi a época da Revolução Francesa, que eu estava citando para vocês, foi que foi alterado tudo isso. A imprensa já tinha sido inventada antes por Gutenberg, mas foi nesse século que a imprensa tomou um impulso impressionante, porque foi criada a tecnologia da imprensa rotativa, onde ficou muito mais rápido de se produzir livros, de se produzir as obras, né? Então ali começaram a espalhar toda uma narrativa por livros que antigamente eram raros, começaram a ser fabricados em grande quantidade, espalhados, e nesse período aproveitaram para mudar, né, o significado da palavra lenda, e acredito que não só isso, mudaram também muita coisa, porque mudaram também nesse período, né, o ensino do trivium e do quatrivium para a nossa educação estatal, do Estado. Eu não vou ler com vocês aqui o Iluminismo inteiro, tá? Mas eu digo para vocês o seguinte: a Agenda 2030 que está sendo colocada para nós hoje, que nós vemos, ela começou desde aqui, tá? Não é uma coisa nova. Desde esse período da Revolução Francesa, as ideias já eram as mesmas que colocadas aí na Agenda 2030, lógico, com alguns pontos, com menos pontos, vamos dizer assim. Aqui essa partezinha interessante de dar uma lida com vocês. A educação estatal é a característica do século XVIII. Em primeiro lugar, no plano educacional, é característica do século XVIII a secularização do ensino, processo que teve início nos séculos anteriores. Ele se torna mais forte à medida que o Estado toma para si a responsabilidade pela educação. E aqui você não tem muita diferença entre Estado e Igreja. O controle era feito também pelo Vaticano, por Roma, fundamentando aquilo que chamamos de educação pública estatal. Defende-se que a escola deve ser leiga, isto é, não religiosa e livre, independente de privilégio de classe, aberta a todos, com ensino elementar obrigatório e gratuito, tendo ênfase das línguas nacionais em substituição ao latim, com orientação prática, voltada para as ciências técnicas e ofícios, sem privilegiar, como antes, o estudo exclusivo do humanismo. A tendência da educação estatal desenvolve-se principalmente na Alemanha, com o rei Frederico I e Frederico II. Ambos concordam que a educação é uma função do Estado, não com fins pedagógicos, mas com fins puramente políticos. Está aqui o autor que falou isso, Luzuriaga, nessa obra dele aqui, em 1990.
E ele cita aqui, entre aspas, o que foi que os Fredericos ali proclamavam. Em vista do engrandecimento do Estado e da necessidade de contar com súditos dóceis, bons soldados e funcionários idôneos, eles baixam aí os decretos determinando a obrigatoriedade do ensino elementar.